Eu coloquei nas minhas redes sociais o seguinte: 10 pilotos para te conhecer melhor. Que brincadeira é essa? Você coloca 10 pilotos para outra pessoa ler, obviamente, para que ela entenda um pouco dali da sua personalidade, do que você gosta mais e tudo mais. Então, não são a lista dos 10 melhores pilotos de todos os tempos, da categoria A, B, C, D ou E, ou enfim, quais que você acha melhor. É pilotos que você gosta, pilotos que você, enfim, se identifica, para a pessoa saber mais ou menos ali como é a sua personalidade. E eu fiz a minha lista, e aí o pessoal falou, pô, mas tá faltando o piloto tal. Eu falei, cara, não é a lista dos melhores. Lógico, na minha lista tem alguns que são os melhores, mas tem outros que não. Então, e eu vi que muita gente comentou perguntando, olha, quem é esse piloto? Quem é esse cara? De onde veio isso? Onde é que ele correu? 10, depois eu coloquei 1, e aí eu fiz a brincadeira com um time de futebol, né? Os 11 do futebol, e eu vou colocar 2 reservas. Então, os meus 11, tá? 11º, Barrichello. Barrichello, para mim, é um dos melhores pilotos brasileiro e do mundo. Para mim, é o melhor piloto brasileiro sem título na Fórmula 1. O cara já ganhou tudo. O cara já foi campeão mundial de kart, já foi campeão da Stock Car, vice-campeão na Fórmula 1. Além de que o Rubinho, ele é um cara que, enfim, ele é um exemplo de pessoa. Ele é um pai, ele, enfim... Eu me inspiro muito no Rubinho, pelo menos vejo ele como um cara bem legal. 10, Bagnaia. Bagnaia é o atual campeão da MotoGP. Eu acompanho o Bagnaia desde ele em categorias inferiores, com um objetivo muito claro. E ele realizou um sonho, que é um campeão italiano, uma moto italiana na Ducati. Quebrou, enfim, uma sequência gigantesca de campeões pela Yamaha, pela Honda. Eu admiro, eu tenho uma identificação muito grande com o Bagnaia. O Bagnaia, para mim, né, o Bagnaia da Fórmula 1, o Leclerc. Eu sou fã pra caramba do Leclerc. Acompanho o Leclerc desde que ele andava nas categorias de base, Fórmula 2, blá blá blá. E para mim é um cara que está em evolução, é um cara que tem uma identificação muito grande com a Ferrari apoia ele desde novinho, é um cara que eventualmente pode ser campeão sim de Fórmula 1 e pela Ferrari, ou até mesmo fora da Ferrari. Eu gostaria muito que fosse pela Ferrari. E é um cara que também eu tenho uma identificação muito grande, eu gosto muito dele. Saindo então dos pilotos mais novos, assim, que eu criei uma identificação, vamos pro Lauda, Niki Lauda, porque o Niki Lauda, ele era completamente apaixonado pelo automobilismo, ele era viciado nesse negócio e, obviamente, ficou marcado. Eu sou ferrarista pra caramba, eu sou muito ferrarista. Quando ele chegou na Ferrari, ele muda a Ferrari de uma forma como o Schumacher mudou a Ferrari depois, anos depois. O Lauda, ele é um cara que viveu uma das maiores rivalidades de todos os tempos e é impressionante, algo assim, coisa de louco. A 7ª posição, Jimmie Johnson, que eu sou fã de NASCAR pra caramba. Jimmie Johnson é da NASCAR, Jimmie Johnson é um dos 3 que é heptacampeão da NASCAR junto com o Dale Earnhardt e o Richard Petty, o The King. O Jimmie Johnson, ele foi um cara assim que ele dominou a NASCAR, que é a categoria, uma das categorias mais difíceis, mais complicadas de você dominar. São 40 carros, 38 carros, 40 carros. E assim, desses 40 carros, vamos botar aí que uns 20 tem condições de ganhar toda a corrida, todo domingo. Porque tem equipe que tem 4 carros, 3 carros, as equipes tops. E tem equipe média que tem 2 carros. Então, assim, ele dominou a NASCAR, que é simplesmente absurdo você dominar a NASCAR. Então, ele fez isso, tem 7 títulos modernos, porque o Dale Earnhardt e o Richard Petty é uma coisa mais antiga. O Jimmie Johnson, que corria na Hendrick, que é a minha equipe, a equipe que eu torço. A PC, o Tommy Mäkinen foi campeão 3 vezes do WRC. E para mim, na disputa entre o Lancer, né, Mitsubishi, o Lancer e o Subaru, eu era Mitsubishi, eu preferia o Lancer Evo. E aí o Mäkinen, ele estava atrelado a isso, ele usou por muitos anos mesmo o Mitsubishi. E eu fiquei louco
né? Lógico, o Colin McRae é absurdo, os Carlos Sainz, né? O pai e outros, mas o Máquina ficou gravado na minha mente. Dale Earnhardt, o pai. O Dale Earnhardt, novamente, já falei dele, é um dos heptacampeões da NASCAR. Só que ficou gravado para mim o Dale Earnhardt, não só a personalidade dele, mas o lance dele, do apelido dele, né? O intimidador. E ele usava um carro pretão. E aí, meu irmão, quando o cara via ele no retrovisor assim, o cara ficava com muito medo. E assim, eu vi poucas corridas do Dale Earnhardt ao vivo, mas quando você para ver vídeos, assistir, enfim, melhores momentos, ou até assistir corridas completas, é absurdo o que o cara fazia. P4, Valentino Rossi. Valentino Rossi, cara, assim, o pessoal, obviamente, Valentino Rossi da MotoGP. E eu acho que o pessoal, assim, aqui no Brasil, eles não têm muita noção do tamanho do Valentino Rossi. O Valentino Rossi, pra muita gente, ele não é o maior só da MotoGP. Ele é o maior de esportes a motor. É porque tem muito desse lance da exagerada exaltação da Fórmula 1, diminuindo outras categorias de 4 ou 2 rodas. Só que o Valentino Rossi, ele dominou por muito tempo e ele ganhou muito. Ele ganhou muito e ele ganhou de muita gente boa. Ele ganhou até quando o declínio dele técnico já estava diminuindo, ele estava ganhando ainda. Então o Valentino Rossi, ele é absurdo, cara. Ele é absurdo. Colocaria Jeff Gordon. Pra mim, Jeff Gordon é um cara que, por ele que eu gosto de NASCAR. É por causa dele que eu comecei a assistir a NASCAR. É um cara que ele não é o cara que tem o maior número de vitórias, não é o cara que tem o maior número de títulos, mas tem os títulos dele. E é um cara que ficou marcado na história. Ele mudou a NASCAR. A NASCAR antes dele era uma coisa, depois dele virou outra coisa, que vale até um outro vídeo falar disso. Próximo nome na minha lista é um cara que também andou de NASCAR, mas esse cara, ele é incrível, assim, ele é coisa de outro mundo. Tô falando de Mario Andretti. Mario Andretti, ele é outro cara que, assim, por ser americano e tá muito relacionado ao automobilismo americano, a galera não... Quem curte Fórmula 1, os caras que colocam a Fórmula 1 no alto, nesse santo graal todo exagerado. Mario Andretti foi campeão de Fórmula 1, ganhou a Daytona 500, que é a principal prova da NASCAR. E foi campeão, andou muito na Indy. Foi campeão na Indy, foi campeão das 500 milhas de Indianápolis. Sem falar em ser campeão em categorias menores. Sem falar em pertencer a uma das famílias mais importantes da história do automobilismo. Sem falar em ser dono de equipe. Sem falar em ser empresário de piloto. Meu irmão, Mario Andretti. O automobilismo sem o Mario Andretti seria completamente diferente. É um absurdo. E ele tem que estar na lista, lógico, o Schumacher. É óbvio. Eu sou ferrarista, sempre gostei da Ferrari e eu vi ao vivo o Schumacher em todo no seu prime, né? Eu tinha visto pouquíssimo dos títulos anteriores, eu era muito pequenininho e aí eu vi o Schumacher campeão na Ferrari, aquela coisa absurda com o Barrichello, primeiro com o Irvine, depois com o Barrichello, enfim, coisa de louco, coisa